querida Igreja, estamos aqui nesta noite para celebrar o acontecimento mais importante em toda a história da humanidade. O acontecimento que mudou a história do mundo e as nossas próprias vidas para sempre. Quando o mundo se encontrava envolto em densas trevas, Deus enviou-nos a luz, através de seu Filho Jesus Cristo. Enquanto esteve aqui como homem, Jesus pregou, ensinou e fez grandiosos milagres e maravilhas. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Que queres de mim? Quero ver a tua fé. E passaram-se 3 anos desde que Pedro, Tiago, João e outros discípulos ouviram o primeiro chamado de Jesus de Nazaré. Uma experiência que eles nunca esqueceriam. Sentar-se aos seus pés, vê-lo operar inacreditáveis milagres e acreditar que ele era o Messias prometido por Deus. Senhor Jesus, não conseguimos pescar nada. Mas agora se aproximava o fim do tempo em que estariam juntos. E numa segunda-feira, Jesus entra no tumultuado templo de Jerusalém. Vendo os cambistas e a compra e venda de animais, Cristo se ira e os expulsa de lá, dizendo: A minha casa será chamada casa de oração, mas vós fizestes dela um covil de ladrões. Na terça-feira, Judas, um dos apóstolos, procura os sacerdotes e concorda em trair Jesus por 30 moedas de prata. Na quarta-feira, eles passam o dia na aldeia de Betânia. E ali, Maria, irmã de Lázaro, unge a Jesus com um unguento caríssimo. E ele diz: Esta mulher praticou uma boa ação comigo, pois derramando ela este unguento sobre o meu corpo, eu preparei para o meu sepultamento. Na quinta-feira, os discípulos celebram a Páscoa com Jesus em Jerusalém. E ali ele fala claramente sobre a sua morte. Os discípulos se entristecem, pois não querem ver o grande mestre, o libertador prometido há tantos anos, morrer nas mãos dos pecadores. Mas naquela mesma noite, Jesus é preso, acusado e condenado. Sexta-feira, ó terrível sexta-feira, Jesus é humilhado, ultrajado, açoitado, cuspido, ferido, escarnecido e por fim crucificado. Durante o sábado, o corpo do nosso Salvador repousa, sem vida no sepulcro de um homem rico. Quão infeliz sábado! Os discípulos esconderam-se, temendo por suas vidas. Suas esperanças foram frustradas. Seu mundo foi destruído. Porém, no domingo tudo recomeça, pois se ouve a mensagem: Cristo ressuscitou! Cristo ressuscitou! Cristo ressuscitou! A raiar aquela manhã, algumas mulheres foram ao sepulcro. Elas estavam preocupadas, pensando: quem nos removerá a pedra? Mas eis que ao chegarem lá, a pedra já estava removida. E encontraram apenas um anjo, assentado sobre a pedra, o qual lhes disse: Não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou.
E saindo elas do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E este é o verdadeiro sentido da Páscoa para esta igreja. Jesus, o Cordeiro de Deus, naquela sexta-feira foi sacrificado por nós. O preço que não podíamos pagar, Ele pagou por nós. Mas ao terceiro dia, a morte não o pôde mais deter. Naquela tumba fria, ele ressuscitou. E ao se encontrar com os seus discípulos, ele disse: É-me dado todo o poder no céu e na terra. E este é o Jesus que adoramos. Não temos medo da morte, pois ele já a venceu por nós. Não ficamos desesperados, pois Ele é a nossa esperança. Não somos mais cativos, pois, através do seu sacrifício, ele nos libertou. O nosso Jesus não é um coitadinho que não consegue descer da cruz. Não, ele não está detido numa redoma de vidro para que os outros sintam pena dele. O nosso Jesus é aquele representado nos quadros, ainda sangrando e com o rosto mais infeliz do mundo. O nosso Jesus é diferente, pois ele está vivo. Queres ser perdoado nesta noite? Venha Jesus. Queres alegria, paz e liberdade? Venha Jesus. Queres ter a vida eterna com Deus? Venha Jesus. Sim, venha Jesus. Pois Ele é a esperança para a tua vida. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Jesus é o único digno de toda a honra. Toda a glória. E toda a adoração. Pois muitos mestres já morreram, mas só Jesus ressuscitou. Sim, ele ressuscitou verdadeiramente. Boa noite. Um bocadinho alto. Que felicidade estar convosco. Enfim, numa Páscoa, reunidos. E não posso falar muito. Deram-me um tempo muito reduzido e vou fazer uso do mínimo de tempo possível. É impossível falar de Páscoa sem falar de Natal. E permitam-me apenas relembrar um versículo que se calhar todos sabem de cor. Está lá em Mateus capítulo 1, versículo 23. Eis que a Virgem conceberá, dará à luz a um filho e chamá-lo-ão Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Jesus veio ao mundo. Cristo em minha vida deu-me paz e perdão sem par. Cristo, o próprio Deus encarnado. Ele veio e, como a irmã Filomena dizia e bem, ele andou a ensinar coisas. E de todos os seus ensinos, eu poderia destacar mesmo muitas passagens, mas eu queria olhar para Mateus, no capítulo 11, versículos 27 a 30. Diz assim: Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus, enquanto esteve conosco, enquanto ia ao templo ensinar e encontrava as pessoas, ele fazia questão de dizer que ele era o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado. E ele fazia questão de lembrar um princípio muito simples. E sim, ele protestava contra algo. Ao que parece, a religião tentava impor coisas. A lei era impossível chegar a Deus. Tinha que se fazer tantas coisas para tentar chegar a Deus. E isso era impossível. Ninguém pode agradar a Deus pela lei. Nós sempre vamos falhar. E Jesus diz: vocês estão cansados disso tudo? Vocês sabem que não vão conseguir? Venham a mim. Eu, o próprio Deus encarnado, o próprio Filho de Deus, posso vos dar paz e perdão sem par. Jesus ensinava o caminho para a vida eterna, o caminho para a salvação. Ele mesmo, Jesus, o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele.
Por isso ele dizia: eu sou Emanuel, o Deus convosco, Deus que se fez carne, que habitou entre vós, para vos dar o caminho de volta ao Senhor, para vos dar paz e perdão sem par. Getsémani. Na juventude dourada, quando a terra parece uma terra de verão, de alegria cantada, quando as almas estão alegres e os corações são leves e nenhuma sombra espreita no horizonte, nós não sabemos, mas está lá, em algum lugar escondido sob o céu noturno, um jardim que todos devemos ver, o jardim do Getsémani. Com passos alegres, seguimos os nossos caminhos. O amor empresta brilho aos nossos dias. Leves tristezas navegam como nuvens distantes. Rimos e dizemos o quão fortes somos. Nós apressamo-nos e, apressados, vamos perto da fronteira da aflição, que espera por ti, que espera por mim. Pois sempre nos espera o Getsémani. Por trilhos sombrios, através de estranhos riachos, ligados pelos nossos sonhos desfeitos, atrás dos cumes nebulosos dos anos, perto da grande fonte salgada de lágrimas, está o jardim. Esforce-se como puder. Não pode perdê-lo no seu caminho. Todos os caminhos que foram ou virão a ser passam em algum ponto pelo Getsémani. Todos aqueles que viajam, cedo ou tarde, devem passar pelo portão do jardim. E lá se devem ajoelhar, sozinhos na escuridão, e lutar com algum desespero feroz. Deus tenha piedade daqueles que não podem dizer, não a minha, mas a tua. Que apenas oram, passa de mim este cálice, e que não podem ver o propósito do Getsémani.
vou só partilhar algo sobre as últimas palavras de Jesus. Eu vou ler, fica assim um bocadinho mais rápido. Enquanto o Senhor Jesus esteve na cruz, ele falou as suas últimas palavras. Essas palavras revelam o grande amor de Deus pelo ser humano. As últimas palavras de uma pessoa são sempre importantes, especialmente quando se trata de alguém que marcou o seu tempo por tudo o que disse e fez. Agostinho, que viveu no século IV, declarou: a cruz onde Cristo foi crucificado e morto foi a cadeira do Mestre na sua aula final. Como será que estava o coração de Jesus durante as suas últimas horas de vida? Em quem e no que será que ele pensou naquele momento? Ao morrer da forma como morreu, Jesus nos aproximou mais dele e cada vez que nos achegamos à cruz, o amamos ainda mais. Foram 7 as últimas palavras de Jesus. As 3 primeiras foram proferidas durante as 3 horas iniciais da sua crucificação. As outras 4 ele pronunciou numa rápida sucessão nos momentos finais da sua agonia. Em Lucas 23:34 está escrito: e dizia Jesus ao Pai: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. A primeira palavra de Jesus na cruz demonstra a sua intimidade com Deus, o Pai, e estabelece a razão de tudo o que estava a acontecer. Em Lucas 23:43 está escrito: e disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. A segunda palavra de Jesus na cruz revela a mais maravilhosa de todas as promessas feitas por Deus ao ser humano. A promessa que Jesus fez a um dos ladrões crucificado ao seu lado revela de uma maneira singular o que o grande amor de Deus pode fazer na vida de todo e qualquer pecador arrependido. Em João 19:26-27 está escrito: ora, Jesus, vendo ali a sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. A terceira palavra de Jesus na cruz foi a palavra do cuidado, a palavra do afeto. A dor que Jesus estava a sentir, não somente na alma, mas no seu corpo, era impossível de ser medida. Afinal, ele carregava a dor da punição dos pecados do mundo inteiro. Em Mateus 27:46 está escrito: e perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é: Deus meu, por que me desamparaste? A quarta palavra de Jesus na cruz é a palavra da angústia. Esse brado de angústia e abandono ocorreu no meio das trevas. É ele que nos faz penetrar no ministério do Deus sofredor. O texto sagrado nos diz que por um ato divino sobrenatural, o sol se escondeu e durante 3 horas as trevas cobriram a terra. Naquelas horas de trevas, Jesus se tornou legalmente culpado por todos os nossos pecados. Em todos os registros da vida e ministério de Jesus, somente neste momento, ele se refere ao Pai como Deus. Em João 19:28 está escrito: depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. A quinta palavra de Jesus na cruz foi a palavra de sofrimento. Em João 19:30a está escrito: e, quando Jesus tomou vinagre, disse: está consumado. A sexta palavra de Jesus na cruz é a palavra da missão cumprida. E em Lucas 23:46 está escrito: e, clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E, havendo dito isto, expirou. A sétima palavra de Jesus na cruz é a palavra da rendição plena. Depois de cumprir de maneira integral a missão de resgatar a humanidade perdida como um Messias, enviado da parte de Deus, faltava agora a Jesus romper com sua natureza humana. Chegara o momento de voltar para o Pai. Os laços humanos que o prendiam a este mundo precisavam ser rompidos. Mais uma vez, submetendo-se integralmente à vontade do Pai, ele entrega o seu espírito nas mãos de Deus. O seu exemplo mostra-nos que a nossa vida pertence completamente ao Senhor e que devemos estar preparados para que, no momento em que Ele nos chamar,
possamos dizer com plena convicção: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Após a morte de Jesus, a desesperança tomou conta do mundo. Os discípulos decepcionados voltaram a pescar e tudo parecia como dantes. Mas, ao terceiro dia, o poder da morte foi vencido e Jesus, triunfante, ressurgiu e hoje vive para sempre. Aleluia! Mas ainda temos uma criança que ao longo do culto todo tem estado a dizer à mãe que quer dizer algo de Jesus. Por isso, vem cá, Ritinha, anda lá. Então, diz lá, o que é que tu queres contar? O Jesus sabia que ia morrer, então ele chamou os seus discípulos e depois, a seguir do jantar, foi ao jantar a orar e depois ele disse, vamos orar, mas depois ele disse, ficam aí a vigiar que eu fico aqui a orar, mas eles adormeceram e depois ouviram um barulho e depois eles saíram a correr de medo. Então, Jesus ficou lá e eles prenderam Jesus. E eles escolheram Jesus. Depois, ele foi para a cruz e disse, tenho sede. E depois eles foram uma vinagre e depois eles deram ao Jesus e ele disse, está consumado. E depois eles foram embora quando Jesus morreu. E depois ele ressuscitou. Ele ia avisar que ele já ia ressuscitou. Amém? E aqui temos o resumo do nosso culto. O que dizer depois disso? Está dito, não é? Permitam-me só vos fazer uma pergunta muito simples e não precisam me responder. O que estamos aqui a fazer? É quarta-feira. Já passam das 10. O que estamos aqui a fazer? Será que é porque queríamos ver as crianças? Será que é porque tínhamos um versículo a ler? Por que estamos aqui? Sabem, a mensagem da Páscoa é o centro de tudo aquilo que nós acreditamos. Um Deus que se fez carne, que morreu numa cruz, que ressuscitou. Ao ir-se embora, eu desafiava a cada um a pensar nisso. Por quê? Não apenas o porquê eu estou aqui, mas por que ele fez isso? E o que eu faço? Mediante a esse amor demonstrado por Deus. Vamos orar? Deus e Pai, nós te agradecemos. Te agradecemos, Senhor, porque ao longo dessa noite nós relembramos tudo aquilo que tu fizeste aqui e como tu morreste por nós. Relembramos também que tu não ficaste morto, tu ressuscitaste. E com isso nos deste também a possibilidade de um dia vencermos a morte e ressuscitarmos contigo. Deus, eu te agradeço porque nos nossos corações fica a certeza de que se entregarmos a nossa vida a ti, seremos salvos também. Eu te peço por cada um de nós, leva-nos em paz para os nossos lares, continue a falar aos nossos corações, continue a trabalhar em nossas mentes, para louvor da tua glória. Em nome de Jesus. Amém. É bom estarmos aqui, nesse ambiente mais acolhedor, mais pequenino. E a ideia é mesmo essa. Fiquem à vontade de sentar onde quiserem, mas se quiserem vir mais para perto também, seria melhor, a gente está mais pertinho. Mas se quiserem estar aí, fiquem à vontade. O nosso objetivo essa noite é fazer um culto quase que doméstico. Eu não sei se os irmãos têm o costume de fazer culto lá em casa, em família. E geralmente no culto em família a gente senta-se assim, todos à volta, uns perto dos outros, e
vamos prestando o nosso culto ao Senhor e nós vamos tentar fazer hoje, essa noite, um bocadinho assim. Os jovens prepararam, os jovens e adolescentes, um culto familiar para que nós pudéssemos estar aqui. O importante é o que nos reúne aqui. Eu dizia isso no primeiro dia, na quarta-feira, quando reunimos aqui no culto das senhoras e das crianças, e eu lembro-me de ter feito uma pergunta. Por que nós viemos aqui? E essa pergunta repete-se hoje. Por que nós viemos aqui? É sexta-feira, feriado, são 9 da noite, e nós estamos aqui. Por quê? Sabem, não é só mais uma atividade da igreja. Não é só porque os jovens e adolescentes prepararam algo para apresentar que nós estamos aqui. Nós estamos aqui porque há quase 2000 anos atrás, Jesus morreu. Numa cruz foi pregado. E geralmente não estamos habituados a ver a cruz assim, não é? Geralmente ela está em pé. Mas a verdade é que hoje eu gostava que nós pudéssemos pensar um bocadinho sobre a cruz. Pensar um bocadinho sobre o preço que Jesus pagou para que eu e tu, para que todos nós pudéssemos estar aqui hoje reunidos, para que pudéssemos ter paz e alegria. Enquanto ouviremos um prelúdio tocado, vamos orar. Vamos pensar sobre o que nos trouxe aqui. Vamos falar com Deus, porque Ele nos ouve e não precisamos de um protocolo para falar com Ele. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Até por uma coroa trocar. Amém. Como eu disse, a ideia é um culto familiar. Nós não vamos dizer fiquem de pé ou fiquem sentados. Os irmãos fiquem completamente à vontade, está bem?
Vamos começar com Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui e depois fazemos a leitura bíblica, está bem? Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Sabem, Jesus um dia morreu numa cruz. E quando ele morreu, o véu do templo rasgou-se de cima a baixo. E graças a isso, nós podemos entrar e adorar. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós só pra te adorar, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Amém. Agora sim, vamos fazer uma leitura bíblica que se encontra no livro de 1 Coríntios, e eu estou a falar mesmo de cor. 1 Coríntios capítulo 1, versículos 18 a 24. Vai ser projetado? Sim? Não? Não. Não será projetado, por isso os irmãos podem abrir as vossas Bíblias. 1 Coríntios capítulo 1, versículos 18 a 24. Diz assim a tradução que tenho em mãos, que é a Nova Versão Internacional. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Mas
Nós pregamos a Cristo crucificado, o qual de facto é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Amém. A mensagem da cruz parece louca. E ela é loucura para quem está lá fora. Mas nós sabemos que foi por meio dela que nós fomos salvos, que nós fomos libertos. Como pode um amor tão grande? Vamos mais uma vez orar e agradecer a Deus. Vou pedir a Tatiana para levar-nos uma palavra de oração. Nosso Deus e nosso Pai, como é bom estar aqui na Tua casa, Senhor, para Te louvar e glorificar em liberdade, Senhor. Muitos dos nossos irmãos não podem e nós somos uns sortudos por estarmos aqui e Te agradecemos por aquilo que Tu fizeste naquela cruz por nós, Senhor. Dá-nos um culto abençoado e que a Tua palavra e tudo o que for feito aqui toque aos nossos corações para podermos levar aqueles que ainda não Te conhecem, Senhor. É isto que eu Te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Sabem, uma das minhas partes favoritas num culto doméstico é quando nós podemos participar. É quando cada membro da família pode partilhar uma canção, um versículo, uma memória, algo que faz bem à família, faz bem lembrar. E nesse momento nós vamos poder fazer isso. Nós vamos poder pensar em versículos, memórias, ou quem sabe em canções, sabem? Não somos assim exímios músicos, pelo menos nessa metade. Aquela ali a gente depois conversa, eles são melhores. Mas a gente vai tentar acompanhar se os irmãos lembrarem de alguma coisa. E enquanto os irmãos vão pensando, vamos começar com uma que nós gostávamos de lembrar nesse momento, que é exatamente o que vai reger esse momento. Como descrever? Como expressar um amor que vai de leste a oeste e nunca vai acabar? Esse momento vai ser um momento para nós derramarmos o nosso coração e tudo o que nós dissermos ou cantarmos será um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Como descrever, como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai acabar? Me conheces bem e sabes como sou. Não há como me esconder de ti. Tu sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração.
como descrever, como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai acabar. Me conheces bem, tu sabes como sou. Não há como me esconder de ti, tu sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor. É de coração, tudo que eu disser. É de coração, tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor. É de coração. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor. É de coração. Amém. Agora é convosco. É um culto familiar. Alguém quer partilhar uma memória, um versículo ou uma canção? A Eva tem um microfone e vai poder fazer chegar às pessoas que queiram falar. Lembre-se da mensagem de ontem. Jesus não teve vergonha, por isso não tenhamos vergonha. Anabela e Claudinânia. Então, eu vou partilhar uma memória. Estes dias de Páscoa foram sempre vividos aqui nesta igreja com muita intensidade. E isso tinha um grande impacto sobre os nossos filhos que cresceram. Nós não vivíamos aqui, para aqueles que não nos conhecem, mas eles cresceram a vir aqui na Páscoa e a viver todos estes dias aqui. Então, todo este ambiente e todas estas memórias da primeira Páscoa tinham um grande impacto neles. E então estava-me a lembrar quando o Pablo fez este desafio, que foi num domingo de Páscoa que o Simão, pela primeira vez, manifestou que queria ser batizado. E o desejo dele, o primeiro desejo, foi que gostaria de ser batizado nesta igreja. Ele depois, mais tarde, reconsiderou e disse: eu não vou fazer isso porque o meu pastor vai ficar triste se eu me batizar noutra igreja. Mas foi a primeira vez, foi aqui, num domingo de Páscoa. Nós estamos falando de amor, né? O sacrifício do Senhor Jesus, o maior amor não existe. Que amor é esse? E
e me veio à cabeça: eu sei que foi pago um alto preço. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um. Para que contigo eu fosse um, meu irmão. Quando Jesus derramou a sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um. Para que contigo eu fosse um, meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, quando Jesus derramou a sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos, por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edifica. E rompendo as barreiras pelo amor e na força do Espírito Santo. Nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos fitos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Para acabar, unidos iremos andar. Amém. São Pascoal. Eu também me quero. Está a funcionar. Eu também quero neste momento também relembrar todos os outros jovens que já aqui tiveram, todos os outros que não estão aqui. E por outro lado, também a minha filha que já aqui teve, que não está, mas também por todos os jovens que nunca entraram aqui de Alcobaça, e que um dia possam vir a conhecer Jesus como nós conhecemos e que se venham a ajoelhar sobre Ele. Em tuas mãos eu sou pó, nenhum valor, barro sou, quem sou eu para questionar? Quem sou eu para questionar? Tuas mãos a me moldar. Tu és Deus, Tu és Deus, artesão de mim, nas mãos do oleiro, nas mãos do oleiro.
nas mãos do oleiro sou restaurado para ser um novo vaso. Em tuas mãos eu sou pó, nenhum valor, barro sou. Em tuas mãos eu sou pó, nenhum valor, barro sou. Quem sou eu para questionar? Quem sou eu para questionar? Tuas mãos a me moldar. Tu és Deus, tu és Deus, artesão de mim. Nas mãos do oleiro me entrego inteiro. Nas mãos do oleiro me entrego inteiro para ser quebrado e refeito. Nas mãos do oleiro sou restaurado para ser um novo vaso. Nas mãos do oleiro me entrego inteiro para ser quebrado e refeito. Nas mãos do oleiro sou restaurado para ser um novo vaso. Nas mãos do oleiro me entrego para ser quebrado para ser e refeito. quebrado e refeito. Nas mãos do oleiro Nas mãos do sou restaurado sou restaurado para ser um novo vaso. para ser um novo vaso. Mensagem de Páscoa é uma mensagem de vitória. Na passada quinta-feira nós estivemos aqui reunidos e recordámos o momento em que o Senhor Jesus instituiu a ceia e sabemos-lo, qual era o sentimento que ia no seu coração. O Senhor Jesus vivia um momento de tristeza. Ele sabia o que o esperava, mas porque ele trazia uma missão e porque ele quis cumprir essa missão, porque ele sabia que era fundamental cumprir essa missão, ele a levou até ao fim. E nós recordamos hoje, e muito bem, o Getsemane. Meus irmãos, e como dizíamos também na quinta-feira passada, o Getsemane é um local extraordinário. Pela graça de Deus já lá estivemos. E pudemos sentir um pouco daquele ambiente. Não sabemos como era no tempo de Jesus, era um bocadinho diferente. Passava ali um ribeiro, agora esse ribeiro já não existe, já não passa lá, ou passa por baixo da terra. Mas Jesus tinha a mesma visão que nós tivemos há uns anos atrás. É que ele olhava e via as muralhas da cidade e via a porta de entrada para a cidade. E curioso, neste momento aquela é a única porta das muralhas que está fechada. Ela está bloqueada. E muitos defendem que aquela será a porta pela qual o Senhor Jesus entrar quando voltar novamente. Os irmãos acreditam que Jesus vai voltar? Gosto de ouvir a igreja assim. Eu também. Também acredito que Jesus vai voltar. Exatamente porque foi isso que ele prometeu. Foi isso que ele disse que faria. Foi isso que ele disse no momento em que cumpriu tudo quanto o Pai
lhe enviou a fazer. Jesus ressuscitou. Mateus capítulo 28, verso 6. Já hoje ouvimos falar, já no culto do castelo, nós falámos nesta passagem, mas eu não queria deixar de mais uma vez relembrar aquilo que o texto diz, Mateus 28, verso 6. E eu quero também agradecer aos nossos júniores. Eles fizeram aqui, e às nossas crianças, eles fizeram aqui uma representação muito rápida, mas muito sucinta ao mesmo tempo. Eu gostei daquela cura do coxo, não é? A Ritinha levantou-se com uma velocidade que eu acho que só o coxo é que talvez tenha conseguido ultrapassar a Ritinha, não é? Porque foi isso mesmo. Jesus, quando intervinha, as coisas aconteciam. E sabem, quando Deus intervém, as coisas acontecem. Os irmãos têm no vosso boletim uma palavra um bocado estranha, tetelestai. Como palpitam, isso é uma palavra grega. Essa palavra foi exatamente a palavra que o Senhor Jesus proferiu antes de entregar o Espírito ao Pai. Quando ele disse tetelestai. Isto significa está consumado. Não é preciso fazer mais nada. Tudo está cumprido. Agora eu posso dar por concluída a minha missão. E o Senhor Jesus, diz-nos o texto, expirou na cruz. Mas depois, eu gosto da cruz que está aqui ao canto. Eu gosto da cruz conforme ela está ali, apenas com um pano e completamente vazia. Porquê é que não está ali nenhum Cristo pregado? Meus irmãos, por uma razão muito simples. Verso 6 do capítulo 28. Ele não está aqui porque já ressuscitou como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. A cruz está vazia, o sepulcro está vazio, Jesus já não está lá, por isso nós temos uma cruz vazia como símbolo. Os irmãos que quiserem à saída, atravessam o passeio para o lado de lá e veem no nosso prédio a cruz. Lá está ela vazia, dizendo a todos quantos passam que aqui há uma igreja cristã. Uma igreja que adora um Deus vivo, não um Deus morto. Um Deus que tem, de facto, uma cruz vazia para nos apresentar e não um Deus que está crucificado nessa cruz. Amém? É esse o teu sentimento também? E é isso que nós, igreja, temos que continuar a testemunhar. Os irmãos já leram o texto, já sabem. É dito pelos anjos às mulheres que vão à procura, de facto, logo no primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol. Elas queriam ir pôr perfumes, pôr mirra no corpo do Senhor Jesus. E pelo caminho elas falavam umas com as outras, mas como é que nos vão remover aquela pedra que pesa toneladas? Hoje de manhã o pastor Pablo teve o cuidado de nos lembrar. Uma pedra que pesaria entre 1.000 a 3.000 quilos. Não sei se alguns das nossas irmãs têm força para arredar 3.000 quilos. Eu sei que vocês têm muita força, vocês são fabulosas. Mas 3.000 quilos, se calhar, é muito quilo, mesmo para 3 mulheres. Mas, de facto, quando elas chegam ali, quando se encontram naquele local, para a sua grande admiração, o que é que elas veem? Uma pedra removida. E vejam bem, 2 seres vestidos de vestes resplandecentes, que lhes dizem, mulheres, porque procurais entre os mortos aquele que já está vivo. Jesus já não está aqui. Jesus já ressuscitou. Por isso, meus queridos, nós nos alegramos porque não temos um mausoléu, não temos uma urna, não temos um cemitério para ir visitar quando o nosso mestre faz anos. Nós só temos que nos recordar que ele ressuscitou como havia dito. Tetelestai, está cumprido. Jesus morreu, mas Jesus ressuscitou. Ainda no livro de Lucas, nós voltamos a recordar alguns textos que também são importantes. A partir do verso 36, verso 43. Meus irmãos, é óbvio que
para o judeu, para aquele tempo, uma pessoa morria. Não havia mais que fazer, não havia mais esperança, não havia mais com que contar. De facto, lá alguns sabiam que Lázaro tinha estado morto. E por intervenção divina, pelo próprio Senhor Jesus, aquele homem foi ressuscitado. Mas tinha sido um caso muito pontual. O que acontecia é que quando as pessoas morrem. No nosso tempo é assim também, não é? Quando alguém parte, a dor fica, a separação acontece e nós passamos um tempo de luto, difícil, mas passamo-lo, porque a pessoa partiu. Agora, imaginem aqueles homens, andaram com Jesus, ouviram dele, ouviram os seus ensinos, procuraram entender e compreender aquilo que ele fazia a cada passo. Milagres. Lembram-se, ele de uma vez só deu de comer pão a mais de 5.000 homens. Juntei as mulheres e as crianças e vão ver que isto dá muita gente. Eles viram que de facto aquele cego, conforme aqui foi representado pelas crianças, gritava na encruzilhada do caminho: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus chegou lá, viu que ele era cego, perguntou-lhe: o que é que tu queres? Alguns até dizem: Jesus é muito engraçado, não é? O que é que um cego quer? Será que foi por piada que Jesus perguntou: o que é que tu queres que eu te faça? Não. Porquê é que Jesus perguntou? Porque ele queria ver qual era a fé daquele homem. E aquele homem disse: Senhor, que eu veja. E aquilo que ele está verdadeiramente a dizer é: tu tens poder para me dar vista. Só tu tens poder para me dar vista. E Jesus deu vista àquele cego. Mas agora Jesus tinha sido crucificado. E sabem, meus irmãos, tinha sido crucificado não num cimo de um monte, contrariamente àquilo que muitas vezes os filmes nos apresentam, não é? Põe um monte muito engraçado, cheio de vegetação, 3 cruzes, e configura-se ali a crucificação de Jesus. Sabem onde é que ele foi crucificado? Na estrada. Na estrada que liga Jerusalém a Damasco. Sabem porquê? Porque era a maneira dos romanos dizerem: isto é o que se faz a quem é malfeitor. É isso, Jesus foi crucificado como um malfeitor. E a pergunta é: porquê? Jesus era um malfeitor? Jesus, porventura, tinha cometido algum crime contra alguém? Jesus, porventura, tinha desrespeitado a lei romana? Jesus, porventura, tinha danificado até a própria religião de Israel? E a resposta é não. Mas ele foi injustamente crucificado. E de facto, meus irmãos, lá naquele local onde existe uma pedra que tem de facto a forma de uma caveira, nós sabemos que ali Jesus foi crucificado, juntamente com os 2 malfeitores, um à sua esquerda e outro à sua direita. Portanto, os discípulos viram que Jesus tinha morrido ali naquela cruz. Eles estavam desesperados, eles não sabiam o que haviam de fazer. Alguns resolveram voltar para o mar, para ir pescar. Outros iam a caminho de Emaús. Outros faziam outras coisas, escondiam-se do povo. E agora o que é que vamos fazer? O nosso mestre está morto. E em determinada altura eles reuniram-se. E reuniram-se para falar uns com os outros. Possivelmente pensando: o que vamos fazer daqui para a frente? Qual vai ser o nosso futuro? Será que Jesus nos enganou? Ele agora morreu. Puseram na sepultura, é verdade, algumas mulheres dizem que já ouviram. De facto, 2 que iam a caminho de Emaús dizem que Jesus esteve com eles, mas ele não está aqui. E de repente nós lemos, e falando eles dessas coisas, verso 36, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco.
Irmãos, se de repente aparecesse aqui, fisicamente, a figura de Jesus, e nos dissesse, paz seja convosco, o que é que os irmãos diziam? Não é? A porta está fechada. Nós estamos aqui escondidos. Tu vens aqui para o nosso meio e dizes, paz seja convosco. Mas paz como? Não será um fantasma? Invenção dos homens. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que vinham algum espírito. É exatamente o que diz o verso 37. E ele lhes disse, porque estáis perturbados? E porque sobem tais pensamentos ao vosso coração? Havia alguma maneira de provar que era Jesus? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne, nem ossos, como vedes que eu tenho. Irmãos, era Jesus. Verdadeiramente ele tinha ressuscitado e estava ali no meio deles. Crês tu isto? E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não o crendo eles ainda por causa de alegria, e estando maravilhados, disse-lhes, tendes aqui alguma coisa que comer? Os irmãos já viram algum espírito comer? Eu não. Confesso que não. Jesus quis exatamente provar que era Ele. O que tinha estado na cruz. O que tinha sido colocado na tumba. O que Ele tomou e comeu diante deles. De facto, Jesus estava ali. Jesus tinha ressuscitado. Aquilo que ele tinha dito na cruz, está consumado, confirmava-se aos seus olhos. Jesus ressuscitou. Eu cumpri aquilo que disse que ia fazer. Ainda a partir do verso 44 nós lemos, e disse-lhes, são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Sim, eu vim cumprir toda a lei. Sim, eu vim cumprir aquilo que Deus tinha prometido lá desde o Gênesis. Eu sou o Filho de Deus, que venho para resgatar a humanidade e para dizer-vos que há vida para além desta vida, que há vida para além da morte, porque eu venci a morte. E a igreja diz, amém. Verso 45, então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Meus irmãos, muitas das vezes nós vemos nos profetas esta expressão, o povo tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve. A sua boca fala de mim, mas o seu coração está muito longe de mim. Aqueles homens tinham andado 3 anos com Jesus. Jesus tinha-lhes dito tudo isto. E eles não entendiam. Até esta altura, até este momento. Até aquele Pedro que era impulsivo. Aquele Pedro que muitas vezes não se controlava a si próprio. Neste momento ele compreende aquilo que Jesus veio realmente realizar. Todos os outros compreendem e percebem que Jesus tinha cumprido aquilo que estava escrito nos livros que ele tantas vezes já tinham lido, mas que não entenderam. Sim, Jesus cumpriu. Os profetas, a lei, os salmos. E disse-lhes, verso 46, está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós o quê? E o que é que nós somos? Somos testemunhas de quem? De Cristo.
porque verdadeiramente nós cremos que Cristo ressuscitou dos mortos. A morte não o reteve, a tumba não o segurou, e nós engrandecemos aquilo que se passou há cerca de 2000 anos atrás. E isso o que se passou foi por amor de cada um de nós. Crês tu isto? Uma última palavra. Jesus, Ele é agora o nosso garante da vida eterna. Sabem porquê? Verso 50 desse mesmo capítulo. E levou-os fora até Betânia, e levantando as mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando-o eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. Meus irmãos, estes homens agora já não são aqueles que estão temerosos dentro de um cenáculo à espera de ver o que é que ia acontecer. Eles agora entenderam que afinal aquele Jesus, ele estava vivo, ele era o Filho de Deus, e eles acreditavam que da mesma maneira como o viram ir, ele haverá de voltar novamente. Crês tu isto? Aquele Jesus tinha cumprido completamente a sua missão. Por isso, nós podemos dizer que tal como eles, no verso 52, adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. Sim, meus irmãos, eu sei. Às vezes a vida é dura para nós. Às vezes passamos por momentos desesperantes. Às vezes não sabemos o que havemos de fazer. Muitas das vezes estamos perdidos e desesperados pelas circunstâncias que estão à nossa volta. Mas façamos como os discípulos, olhemos para cima. Confiemos no Deus vivo. Vivamos na sua dependência. Consideremos que a morte para nós será sempre uma passagem. Porque tal como Jesus venceu a morte, nós também venceremos a morte. Cristo isto. Eu creio que assim será. Esta é a minha esperança de vida, este é o meu modo de vida. Eu creio que estarei aqui durante algum tempo, o tempo que o Senhor determinar. Mas no dia em que Ele me chamar, eu irei à sua presença. Aquele homem que estava na cruz disse: Senhor, lembra-te de mim quando entras no teu reino. E aquele homem ouve as palavras mais excelsas que algum ser humano pode ouvir. O Senhor Jesus olha para ele e o que é que lhe diz? Então, todos a uma, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas que esperança excelsa. Mas que coisa fantástica, única. Só o nosso Deus pode fazer uma afirmação destas. Só Jesus nos pode dar esta esperança. Meus irmãos, vivemos num mundo cada vez mais desorientado, cada vez mais triste, cada vez mais desesperado. Os homens cometem atitudes que nem eles próprios sabem porquê. Satanás diverte-se a destruir vidas. Ele veio para roubar e matar. O nosso Deus veio para dar e para dar vida com abundância. A diferença é esta. Muitas das vezes nós olhamos a nossa juventude e perguntamos: o que é que vocês andam a fazer? E se nós falarmos com os nossos adolescentes, com os nossos jovens, e lhe perguntarmos diretamente: qual é a tua vida? Qual é a finalidade em tu viveres? Invariavelmente nós ouvimos muito daquelas respostas: não sei. A palavra do Senhor nos alerta exatamente para isto. Em cada caso, em cada pessoa que foi ter com Jesus, ele sempre teve uma palavra de sabedoria para cada uma delas. E ele se punha ao nível das pessoas com quem falava. Quando lhe quiseram trazer crianças, os discípulos impediam, o que é que eles disse? Deixai vir a mim
os pequeninos, porque os tais, deles é o reino dos céus. E eu vos digo mais, se vós não se tornem como crianças, se vós não vos tornardes como crianças, de maneira nenhuma herdareis o reino dos céus. Sabe o que é que Jesus queria dizer com isto? Temos que voltar outra vez a ser pequeninos, como a Alice, como o Jonas, que dorme ali tranquilamente no seu carro, independentemente da barulheira do pastor. Não, meus irmãos, o que Jesus quis ensinar foi: nós temos que ser humildes. Temos que ouvir Deus e não a nossa própria vontade. A nossa sabedoria. As nossas impressões. Aquilo que o Senhor Jesus quis ensinar foi: a verdadeira sabedoria está em quê? Qual é o princípio da sabedoria? É o temor do Senhor. É compreendermos quem Deus é, quem nós somos. É percebermos aquilo que Jesus fez, a vitória que Ele conseguiu em nosso nome. É percebermos porque é que somos igreja. É percebermos porque é que a igreja serve. Porque é que a igreja serve? Para proclamar a palavra, mas em primeiro de tudo para adorar o nosso Deus. Deus pede à igreja adoração. Deus pede à igreja entrega. Deus pede à igreja humildade. Deus pede à igreja empenho. Deus pede à igreja sinceridade na nossa crença. Deus pede à igreja que sejamos fiéis na nossa fé, nos princípios que defendemos, princípios bíblicos, princípios da palavra do Senhor que nos ensinam porque é que Jesus veio, porque é que Ele se entregou por amor, porque é que Ele morreu e porque é que Deus o ressuscitou dos mortos. Meus irmãos, olhamos a palavra, a Sagrada Escritura, e vemos que tudo está consumado na pessoa do Senhor Jesus. Não é preciso fazer mais nada. Quando tiveres dificuldades, olha para Jesus. Quando tiveres dúvidas, olha para Jesus. Quando tiveres em sofrimento, olha para Jesus. Quando tiveres que tomar decisões sérias na tua vida, quando estiveres sem chão, olha para Jesus. Independentemente das circunstâncias, independentemente da tua cultura, independentemente da tua idade, independentemente da tua altura, independentemente da cor da tua pele, olha para Jesus. Deixa que Ele seja em ti aquilo que Ele deseja ser. Quando Jesus diz na cruz, tetelestai, tudo está consumado. Jesus disse, tudo está feito e tudo é perfeito. Nada mais é preciso fazer do que seguirem aquilo que eu vos ensino, do que estarem comigo todos os dias, até à consumação dos séculos. Nós olhamos o texto e dizemos como Jesus é grande, como eu sou pequenino. Sabem, em João, no capítulo 21, nós lemos aquela passagem. Pedro e alguns outros discípulos foram pescar. E pescaram, diz o texto, toda a noite. E quando chegaram à terra, estava lá alguém que tinha uma brasa e um peixe que estava a assar. E de repente, aquela pessoa virou-se para aqueles discípulos que eram pescadores e disse, pescaram alguma coisa? Não pescamos nada. Então lancei a rede para o lado direito do barco. E eles lançaram. E sabem, apanharam tantos peixes que viam-se aflitos para os poder trazer, porque o barco adornava. E João, que estava ao lado de Pedro, disse-lhe, é o Senhor. Pedro atirou-se à água, nadou, e lá estava Jesus com um peixe nas brasas, e lá estavam os outros discípulos a tentar trazer as redes com enormes peixes. E lá foram eles ao encontro do Senhor Jesus. Eles estavam desesperados, desanimados. Mas eles foram, independente das circunstâncias, eles cumpriram aquilo que Jesus disse, atirem a rede para o lado direito do barco. Era caso para perguntar, mas o que é que tu sabes de pesca?
Estás aí, já tens o peixinho nas brasas, o que é que tu sabes? Mas eles cumpriram, eles foram, eles seguiram a orientação que o Senhor Jesus deu. E sabem, meus irmãos, um dos grandes problemas que todos nós temos é quando nós não cumprimos a orientação que o Senhor Jesus nos dá. Porque achamos que nós é que sabemos, porque achamos que nós é que temos a informação, porque achamos que Jesus não viveu no nosso tempo, portanto Ele não nos compreende, porque o homem de hoje é diferente do homem de há 2000 anos. E sabem qual é a resposta? Estamos muito enganados. Porque a palavra de Deus é intemporal. Porque os ensinos de Jesus aplicam-se a qualquer povo, de qualquer era, de qualquer nação. Seca-se a erva e caem as flores. Mas a minha palavra subsiste eternamente. É isto que a palavra do Senhor nos ensina. Olhemos a palavra do nosso Deus e lembremos-nos. Tetelestai, tudo está consumado. Em Jesus não precisamos de mais nada. Com Jesus não precisamos de mais ninguém. A vitória nos está garantida. A salvação nos foi dada pelo próprio Deus. Só temos que a receber graciosamente e deixar que Jesus faça sentido ao nosso viver. Crês tu isto? Vamos orar. Nosso Deus, nós te agradecemos porque tu és o Cordeiro que é digno de ser adorado. Tu és o Cordeiro que é digno que nós estejamos aqui como igreja tua, proclamando a palavra e os ensinos que tu nos deixaste. Senhor, nós te agradecemos porque o teu sacrifício não foi em vão. Nós te agradecemos porque tu realmente és o único Deus, o Deus verdadeiro. Nosso Pai, oramos pela tua igreja aqui em Alcobaça, para que sejamos cada vez mais fiéis, cada vez mais próximos de ti, cada vez mais seguidores dos teus ensinos, proclamando com verdade a palavra que tu nos deixaste, reconhecendo que tu morreste na cruz por amor e tu ressuscitaste, garantindo-nos assim a vida eterna. Senhor, abençoa a tua igreja no mundo inteiro. Acompanha aqueles que sofrem, acompanha aqueles que estão a ser perseguidos neste momento. Acompanha aqueles que estão em guerra, Senhor, e que gostavam de estar juntos e não podem por causa da situação em que os homens os põem. Ó Senhor, que a tua graça toque a todos. Nosso Pai, que em cada dia nós sintamos a tua presença realmente nas nossas vidas. E que a bênção do Deus nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, o seu amado Filho, e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós, desde agora e para todo o sempre. Amém.